E aí, meus amigos, estamos agora começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje eu pretendo começar com um formato novo, com alguns vídeos mais curtos, porém com mais frequência aí aqui no canal, tá? Para que a gente possa trazer talvez um melhor aproveitamento das coisas aí. É uma forma que eu pensei em fazer uma coisa diferente e talvez melhor. Hoje então nós vamos fazer, é um vídeo nosso de número 95, tá? Nós vamos fazer os estudos em Petrobras, PETR4, ações preferenciais nominativas no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem quiser seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer: não se tratam de recomendações de compra ou venda de nada aqui, de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem comercializo análises, nem tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui para todos nós crescermos, né, juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo carinhosamente ele de relógio suíço, tá bom? Aqui a gente procura saber o como, o quando, o onde, o porquê de nossas operações, no objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, né? E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui está a composição da tela do Setup, né, pessoal? No qual nós trabalhamos com, eu chamo ele de relógio suíço, né? Então nós trabalhamos com todos esses indicadores aqui como se fossem engrenagens de um relógio suíço. Chamo de relógio suíço porque um relógio suíço de alta qualidade ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Então a busca da gente aqui é a precisão em nossas operações, direcionada à performance, alta performance, tá bom? Como falei no começo, nós estamos no nosso vídeo de número 95, né? Então nós temos 94 vídeos aí para trás falando sobre o setup, inclusive vídeos que explicam cada indicador desses, tá bom? A sua origem, como foi desenvolvido, o porquê que eu uso determinada calibragem, como é que é usado no Setup JJ cada indicador desse de forma individual e em conjunto formando o nosso relógio suíço, tá? A gente precisa lembrar especialmente aqui que a gente trabalha com Fibonacci, né? Do chefe, do Marco Aurélio Rossi, tá? O Triple Screen, do Alexander Elder, figuras gráficas, né? Principalmente voltada aos estudos de Thomas Bukowski, tá? Existe o livro dele, né? Enciclopédia de Padrões Gráficos, né? Candlestick, a luz de Steve Nielsen, né? E outros, Bigelow, né? Gregory Morris, tá? E mais outros. Movimento dos preços, né? E análise técnica através da teoria de Dow, Price Action com Al Brooks e outros autores importantes. E é importante a gente também lembrar que a nossa principal peça do setup somos nós mesmos, né? Então nós temos vários vídeos aqui sobre disciplina emocional, postura no trading. A gente sempre em nossas análises estamos comentando aqui sobre essa questão também, pois a principal peça do relógio suíço somos nós mesmos, tá bom? Inclusive eu falo sobre o tripé, né, da disciplina emocional, da disciplina física e da disciplina técnica, né? A gente precisa trazer à baila a alta qualidade nesse tripé em nós mesmos, tá bom, meus amigos? Que tudo que a gente é e vive do lado de fora do mercado, a gente acaba levando para dentro de nossas operações e, consequentemente, para dentro também da nossa conta de investimentos, né? Vamos lá para estudos em Petrobras, né? Ações preferenciais nominativas no Setup JJ. Todo mundo já sabe que toda semana eu tenho deixado essa tela aqui para quem quiser guardar. Aqui está nada mais nada menos do que a dinâmica do Fibonacci, né? São os prováveis caminhos a partir dos níveis, né, do Fibonacci desenvolvidos pelo
chefe, o Marco Aurélio Rossi, tá bom? E nós costumamos guardar uma tela dessa aqui impressa, né, na nossa mesa, colar na mesa da gente, para que a gente de vez em quando possa dar uma olhada lá e relembrar, tá? Vamos lá para os estudos em Petrobras. Aqui nós estamos vendo o gráfico mensal, né? Eu costumo dizer que eu sempre trago o gráfico mensal para que a gente possa conhecer a história da empresa, né? Quando a gente traz o gráfico mensal, a gente está olhando aqui mais ou menos o comportamento dos últimos 20 anos, mais ou menos, desse ativo. Ou seja, aqui eu tenho uma noção de história da empresa, do ativo, né? De como ele se portou frente a crises, a marcos, né, históricos, para que a gente tenha como ter uma visão do possível comportamento dentro do momento que a gente vive hoje, né? Então aqui, ó, 2003 a 2010 foi o primeiro governo PT, né, com o Lula no comando, né? E em 2008, 2007 e 2008 foi quando veio a crise do subprime. Então o ativo deu essa caída aqui. Lembrando que esse gráfico aqui é de escala logarítmica, é de escala aritmética, tá? Não é de escala logarítmica. Então essa proporção de queda aqui não condiz tanto quanto deveria, né? Mas essa foi a queda, né, na crise do subprime, ou seja, Petrobras valia em torno de R$ 11,50 e R$17,50, né? E ele caiu para perto de R$5 aqui, né? R$6, olha. Essa foi a queda da crise do subprime, que na época foi chamada de marolinha, né? Depois veio a recuperação, só que não voltou para aquele topo anterior, tá vendo? E aí veio o que eu chamo de crise do PT, tá vendo, ó? Aqui, ó, onde o Lula saiu nessa faixa aqui mais ou menos. Aqui veio o governo Dilma. E aqui, nesse ano aqui, ocorreu o uso da máquina pública, né, para reeleição, ó, tá vendo? E aqui foi a crise final, onde culminou com a cassação, né, da Dilma aqui, ó, né? A gente vê que o ativo virou bem para baixo, né? Assumiu o governo Temer, o mercado continuou ainda caindo durante um tempo nessa fase, ó, e depois voltou a recuperação, tá vendo? Mas não voltou a recuperar o topo anterior, tá vendo? Ó? Ou seja, a linha de tendência aqui sempre estava de baixo, ó, topos e fundos descendentes. Não recuperou o fundo anterior e veio aqui o Joesley Day, ó, por volta de 2017, tá vendo? 16, 17, ó. Tá vendo? Aqui veio a crise da pandemia, né? 2020, né? A recuperação, onde nós formamos essa linha de tendência de alta aqui, que é a linha de tendência vigente, tá bom? E logo após a eleição, né, de 30 de outubro, né, o segundo turno, 30 de outubro de 2020, o ativo sofreu essa queda aqui. A gente sofreu essa queda aqui, né, por desconfiança, fez essa regressão à média, ó, a média de 9, de 27, né, porém o ativo voltou agora a recuperar a alta dele, né. Daí a gente precisa observar algumas coisas, tá bom, meus amigos, que eu vou comentar nos gráficos de semanais e diário, que uma coisa é o discurso que é feito, outra coisa é a ação que é feita, né? Então, sempre um discurso, uma notícia vai gerar uma coisa que a gente chama de ruído, né? E isso aqui, por enquanto, essa regressão à média aqui, ó, foi um ruído, tá? Porém, o que tem tomado de ação, pelo menos até agora, são outras coisas, né? Eu vou comentar nos outros gráficos. Observando aqui no gráfico mensal de Petrobras, a gente vê que o MACD está comprador e crescente, com as médias móveis exponenciais de 9, 27 e 200 apontadas para cima, né?
nós chegamos aqui nesse nível do 76, desse FIBO, ó, com uma convergência desse FIBO amarelo, ó, no 111, tá vendo? Sendo que aqui, ó, o ativo voltou no 111 do FIBO azul, tá vendo? Que é a região de reversão violino, né? Provável reversão violino. A gente continua observando essa queda no volume aqui do ativo, tá? No JJ Index ele fez uma regressão à média, está comprador ainda com o PVT flat, tá vendo? Ou seja, a força compradora aqui no JJ Index está constante, né? Ela não está variando tanto, tá vendo? Ó? No CCI 50 o que aconteceu foi que ele deu sinal de regressão à média aqui quando voltou da linha do 200 para baixo, ó, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, junto com o JJ Index, tá vendo? Ó? Por isso a gente chama de relógio suíço, tá vendo? São engrenagens que se encaixam e dão um sinal de determinada posição para a gente tomar, né, no mercado, tá bom? Nessa questão aqui ele deu um sinal de venda, regressão à média, tá vendo? Ó? Preço começou a cair quando bateu no 111 do Fibonacci, tá vendo? JJ Index com PVT voltou, o PVT no JJ Index voltou para dentro da banda de Bollinger e CCI rompeu a 200 para baixo, ó. Sinal de venda, regressão à média aqui nesse caso, tá vendo? Olhando o gráfico semanal de Petrobras, a gente vê aqui mais claramente, ó, que o preço chegou aqui na região do 111, né? E voltou. Ó, a regressão à média aqui, tá vendo? Ó? O preço voltou para dentro da banda de Bollinger 27, ó. Olha o que aconteceu com o JJ Index aqui, ó. O PVT voltou para dentro da banda de Bollinger também. E o CCI também fez o mesmo movimento aqui, ó. Olha a linha aqui, ó. Tá vendo? É sinal de venda, regressão à média. Então quem pegou aqui, ó, no sinal do setup JJ, por isso o relógio suíço, ó, pegou uma boa venda aqui, ó, né? Pegou uma boa venda, tá? Vendeu a 33 mais ou menos. Poderia ter zerado aqui quando ele voltou aqui, ó, no 25, né? Um ganho considerável, tá? Em poucas semanas, tá vendo? Aqui ele deu sinal de venda de novo, ó, o PVT virando para baixo. Olha o CCI rompendo a 100 para baixo também, tá vendo? E a gente precisa chamar a atenção, que eu queria chamar a atenção, é sobre o ruído e o fato, né? Deixa eu limpar essa tela aqui só um pouquinho, por favor. Olha, estamos analisando o gráfico semanal, né? Essa linha de tendência de alta está aqui intacta. E a gente sempre falava nas nossas análises de uma linha de tendência de alta mais forte, ó. Ela fez um pullback aqui e voltou a subir, tá vendo? Formando uma linha de tendência de alta aqui também, ó. A gente vê aqui as médias de 9 e 27 apontadas para cima e as de 200 também. Olha o MACD comprador e crescente. E olha a banda de Bollinger. Ela voltou a abrir e agora tá ficando flat, né? O volume tem me chamado a atenção porque tem caído, tá? A gente tem balanço a ser publicado agora, se eu não me engano, na primeira semana de março, tá bom? JJ Index está comprador, né? Porém, bem colado aqui, flat o PVT na média de 50, né? CCI está comprado aqui também, mais flat, ó, tá vendo? O que eu quero falar sobre fato e ruído são os discursos que o governo atual tem feito sobre Petrobras, né? O que fez o ativo sofrer, né? É a leitura que eu faço, é que fez o ativo sofrer essa queda aqui, ó, né? Ou seja, o ativo caiu bem, ó, né? O governo disse que ia intervir no preço e tudo, porém, por enquanto, ainda não fez esse tipo de... Me perdoem, pessoal.
Eu fiquei sem gravar vídeos, inclusive por conta dessa gripe que eu peguei, tá? Mas vamos lá. O ativo não... o governo ainda não... Pelo menos por enquanto, o fato é que ele não interviu na empresa para a queda de petróleo, né? Para a queda da gasolina e tudo. A política de preços da Petrobras continua intacta por enquanto, né? Com o preço da gasolina flutuando aí de acordo com o mercado internacional, né? Se a gente olhar aqui, ó, mais claramente aqui no gráfico de Petrobras, ó, diário, a gente vê o 111 lá, ó, inclusive essa convergência de fibras, né? E a gente vê aqui a linha de tendência de alta formada aqui mais curta, tá vendo, ó? E a gente vê aqui uma falha de topo, tá vendo, ó? Esse topo aqui atual está mais baixo do que o anterior, né? Aqui a gente já tinha um triângulo formado, ó, tá vendo? Que foi rompido para cima. E a gente faz uma nova pá aqui agora, tá vendo? Ó, né? A média de 9 ficou flat, a de 27 está virada para cima e a de 200 também. Olha a banda de Bollinger flat também, né? Formando aqui talvez uma consolidação, tá vendo, ó? Né? Então, falando mais uma vez sobre ruído e fato, o fato é que o ativo voltou a subir, né? A gente vê aqui, ó, a partir dessa data aqui, ó, né? De dezembro ainda do ano passado, ó, né? Aqui começou 2023, né? Quando esse governo assumiu, o ativo voltou a cair, porém ele retomou a alta dele aqui, está nessa linha de tendência de alta, né? Por quê? Porque o mercado está observando que aquela intervenção anunciada pelo governo atual, né, por enquanto não aconteceu, né? O preço do petróleo continua sendo a base da alteração do preço da gasolina da Petrobras. Então o ativo retomou a alta dele, né, a recuperação de alta dele de uma forma ainda discreta, né, mas retomou, né. Ó, a gente vê aqui, ó, topos e fundos ascendentes, né, porém agora sim ocorreu essa falha aqui de topo, né. Ó, aqui a gente precisa ficar com atenção, né. Porém, por enquanto, a linha de tendência é de alta, tá bom, meus amigos? Apesar de ter formado o triângulo aí, né? Tá? Olhando o gráfico de 60 minutos de Petrobras, ó, a gente vê aqui que o preço bateu aqui no 61 desse fibo branco, tá vendo? Ó? Aqui tá 111, aqui tá 76, né? A gente precisa lembrar que a gente usa linhas duplas aqui, por quê? Porque esse espaço aqui, ó, né, entre os 76, aqui a gente não vai ter o fibo inteiro para mostrar. O espaço entre os 76 e o 100 é o mesmo espaço lá embaixo entre o 23 e o 0, tá bom? Por isso a linha dupla aqui no 76 e aqui no 76, ó. E me perdoem, não, aqui não é o 76, aqui é o 111. Aqui no 111 e aqui no 76, né? Aqui é o 76 do Fibonacci, ó, né? Então a gente vê aqui claramente a nossa linha de tendência de alta que nós falamos, ó. Ela está sendo ameaçada, a gente vê a banda de Bollinger aberta aqui para baixo. A média de 9 cruzou a de 27 para baixo, tá vendo? Né? O volume vendedor cresceu, né? Tá vendo? O C650 deu venda aqui junto com o JJ Index, ó, tá vendo? Ó, o PVT cruzando a média de 50 para baixo aqui, ó, né? Então, apesar da linha de tendência de alta, os indicadores aqui já deram venda, né, meus amigos? A gente vê a falha de topo aqui, tá? A gente vê outra falha de topo aqui também, ó, né?
Então é para se ter atenção. Lembrando que teremos agora na primeira semana de março a divulgação do balanço do quarto trimestre de Petrobras, né? Para fechar o ano. Vamos ver aí como é que vai vir. Porém, agora no final aí desse período agora da semana, algo está acontecendo aí para sinalizar uma possível venda aí, tá bom? Ó, queda de volume, inclusive com divergência, tá vendo? Né? Do preço com volume, tá vendo? Então, analisando o contexto, né, de Petrobras, a gente vê ainda a linha de tendência no semanal, no diário, e inclusive aqui nos 60 minutos, a gente vê, né, os triângulos formados aqui, rompidos, né, mas tem triângulo aqui, ó, tá vendo, ó? Vê falha de fundo, vê falha de topo, né? Ó. Tá vendo? Aqui o fundo anterior tá mais baixo do que o atual, ó, o que pode ser uma possível recuperação. E a questão tá aqui agora, né? Na definição desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Sendo que é o que falamos, né? Volume vendedor e crescente, tá vendo? JJ Index vendido, CCI vendido, né? Probabilidade maior de venda, né? Mas nós não adivinhamos nada, a gente simplesmente fala sobre probabilidades, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, né? Nós começamos então um formato novo aí, que serão vídeos mais rápidos, analisando um ativo só. Eu pretendo aumentar então assim a quantidade de vídeos aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue, né? Tudo depende também de nosso horário aqui de trabalho e tudo. A gente tem outras atividades além de operar no mercado, tá bom? E fazer esses vídeos também, né? Que dão uma certa demanda de trabalho, tá bom? Vamos lá. Discursos. Nunca fale mal dos outros. Um cavaleiro não espalha notícias que não sabe com certeza, nem condena coisas que não entende. Ethan Hawke. O código de um cavaleiro. É isso aí, meus amigos. Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que procurar manter dentro de nós mesmos coisas boas, né? Então, se existem pessoas nas nossas vidas que dão motivos para que a gente fale mal, a melhor coisa é que elas não estejam mais. Que a gente se afaste, não é necessário nada demais. É simplesmente um afastamento, que a gente mantenha as pessoas e coisas boas na vida da gente, tá bom? Assim a gente mantém a nossa, inclusive nosso tripé, né? De saúde emocional, tá? E mantendo coisas boas na vida da gente, a gente está cuidando de nossas raízes, né? Uma sociedade na qual os vizinhos são explorados para obtenção de lucros financeiros em tempos de crise não é uma boa sociedade. Michael J. Sandel. Justiça, o que é fazer a coisa certa. Quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ele ceda ao mal. Uma indicação de tal superficialidade é o uso de clichês. Hannah Arendt. Lucro é uma opinião. Caixa é um fato. Jack Welch. Bem, meus amigos, a gente vai fazer vídeos aqui, né, sobre as questões que têm acontecido aí, de possíveis fraudes. Ainda estou falando possíveis porque não há nada julgado e a gente precisa tomar todo o cuidado, né, a externar nossas opiniões, porque opinião é opinião, como lucro, né? Mas a gente vê que se talvez houvesse alguma análise verdadeira de fluxo de caixa e comprometimento de caixa e tudo a partir das demonstrações contábeis, né? Haveria sim uma visão mais realista, né, do fato, do que realmente era a empresa em questão, né?
Não simplesmente olhar, deu lucro, distribuiu o lucro e está tudo bem, né? E essa frase serve para muita coisa, tá? A gente vê empresas aí que, como Apple, por exemplo, que tem caixas astronômicos, né? Eles não sabem nem mais o que fazer com tanto dinheiro que tem no caixa, no caso da Apple mesmo, né? Então, caixa é um fato, né? Lucro é uma opinião, né? O indivíduo que deseja ser vitorioso na luta contra os gigantes deve cultivar a paciência e controlar a ganância. Lembre-se de que seu objetivo é operar bem, e não sempre. Alexander Elder, Trading for a Living. É isso aí, meus amigos. A gente sempre fala aqui para tomarem muito cuidado com o overtrading, né? E ter paciência. Não adianta querer ganhar tudo, porque nós não vamos ganhar. Cuidado com transformar o mercado em loteria, em jogo. Mercado financeiro não é loteria, não é jogo. São operações que a gente trabalha a partir de técnicas probabilísticas, né? A gente, a partir da probabilidade, da estatística, a gente, dentro de várias abordagens, né? Desde a fundamentalista, análise técnica, que é o que nós usamos mais aqui no nosso, que a gente demonstra, né? Mas eu uso fundamentalista também, já falei algumas vezes aqui, já trouxe algumas coisas, né? Poucas, mas pretendo trazer mais, tá? Análise quantitativa, né? E por aí vai. Então vamos cultivar nossas raízes, tá? Ter imersão, estudar muito, ter equilíbrio, disciplina, autocrítica realística, tá? A gente precisa acreditar, precisa ter humildade, perseverança, gratidão, paciência, saber procurar sempre fazer boas escolhas, ter atitude vencedora, tá? Essas são algumas coisas que a gente precisa manter em nossas raízes para aí sim conquistar todos os dias, porque é uma conquista diária de manter o sucesso consistente, tá? Muito obrigado a todos. Espero ter passado algo de positivo para vocês, tá? Estamos mudando aqui o formato, né, dos vídeos. Espero que traga alguma coisa de melhor aqui, que melhore toda a situação, tá, meus amigos? Muito obrigado a todos. Água, fura pedra. Os